Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós queremos acolher a todos que já começaram a nos acompanhar aqui na página Católicos em Dublin para o programa Pão da Palavra. O programa desta comunidade que tem por objetivo nutrir os irmãos neste tempo de pandemia com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Então vamos iniciar o nosso programa e já gostaríamos de pedir aos irmãos que quem puder, tiver ocasião, possa compartilhar esta live, quem sabe possamos alcançar outras pessoas e deste modo abençoar as suas vidas, porque nós cremos que a palavra de Deus é como a chuva que abençoa esses dias o sertão nordestino. A chuva torna o cinza em verde, transforma a esterilidade em uma terra que produz muitos frutos. É da chuva que vem a fartura, que traz as comidas típicas para o São João, a canjica, a pamonha, entre outras coisas. Então, nós acreditamos também que é a palavra de Deus, a proclamação da palavra, que pode produzir muitos frutos, frutos de boas obras, frutos de bênçãos para todos aqueles que dela puderem se beneficiar. Então, por isso, nós pedimos e exortamos que aqueles que puderem compartilhem essa live já agora, não precisa esperar para o final da live, mas já agora, quem sabe, ao vivo, muitas pessoas poderão nos acompanhar. E vamos então começar a nossa programação com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa leitura de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 38 a 42. Então vamos ouvir a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis o malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós gostaríamos de começar esta meditação sobre a palavra de Deus, dizendo que, de fato, esta palavra de hoje, esse ensinamento do Senhor, que hoje nos é oferecido nesta segunda-feira, é um ensinamento precioso, porque, sobretudo, toca a nossa vida cotidiana. É um ensinamento para o nosso dia a dia. Como assim? Veja, aquilo que o Senhor
está nos apresentando, a doutrina que está sendo apresentada a nós nesta perícope, ela é preciosa porque ela vai nos ajudar a lidar com algo que ocorre todos os dias em nossa vida. O que, por exemplo? Quem de nós já não foi ofendido? Quem de nós não já foi caluniado? Quem de nós já não foi prejudicado por alguma ação de alguém, uma calúnia, uma mentira, para dizer as coisas mais simples? E a grande pergunta é como agir cristamente diante de uma ofensa, diante dos nossos detratores. Por isso, eu diria que trata-se de um ensinamento precioso, importante, para conduzirmos de modo saudável, sã, e de nos conduzirmos segundo a palavra de Deus. Então, diante desse contexto, ou seja, da ofensa recebida, diante do mal recebido, como nós devemos agir como cristãos? Por isso é famosa essa palavra que nós acabamos de ouvir. Para entendermos bem essa perícope, nós devemos sempre levar em consideração o fato de que estamos lendo o Evangelho de São Mateus. E no Evangelho de Mateus, certamente já ouvimos isto aqui nessas meditações diárias, é que o Evangelho de São Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Quem conhece a Sagrada Escritura sabe que Moisés a Moisés tradicionalmente é atribuída os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando se pergunta quem escreveu o Gênesis, quem se escreveu o Êxodo, quem escreveu Levíticos, Números e Deuteronômio, tradicionalmente se diz que Moisés é o autor desses 5 primeiros livros da Bíblia, os livros mais importantes para os judeus. Bom, tendo dito isto, e levando em consideração o que nós acabamos de expor, que no Evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés, é que nós vamos entender que neste Evangelho, Jesus faz 5 discursos. Assim como Moisés teve os seus 5 primeiros livros, no Evangelho de Mateus, Jesus faz 5 discursos, ou 5 sermões. O primeiro sermão é este que nós estamos ouvindo, o famoso Sermão da Montanha. Então, essa perícope aqui é um trecho do famoso Sermão da Montanha, que todos nós já ouvimos falar. O segundo sermão está no capítulo, o Sermão da Montanha, só para esclarecer, vai do capítulo 5 ao capítulo 7, sétimo. O segundo sermão está no capítulo 10º, é o Sermão da Missão. Jesus dá as orientações para todos aqueles que ele chamou para a missão. O terceiro sermão é o discurso das parábolas, que está no capítulo 13. O quarto sermão de Jesus está no capítulo 18, que é o discurso sobre a igreja. E o quinto e último sermão nós encontramos nos capítulos 23 a 25, é o famoso sermão escatológico, onde Jesus fala sobre as coisas do fim. Então, só recapitulando, assim como Moisés estabeleceu uma lei lá no Sinai, recebeu de Deus e passou para o povo, também Jesus, como o novo Moisés, como aquele Moisés que a profecia suscitava, não, um novo Moisés apareceria. Então Jesus é o cumprimento dessa nova profecia. Então Jesus aqui está apresentando a sua lei, as suas normas. Eu estou dizendo isso, mas sei que vocês já ouviram
a- essa reflexão, pelo menos essas orientações, essa introdução sobre o Evangelho de São Mateus, mas acho que é importante sempre tê-la presente. Porque o que vamos dizer vai ter presente também aquilo que Moisés já dissera. Bom, Jesus começa dizendo, aqui nesta perícope, no capítulo 5, versos 38, dizendo: ouviste o que foi dito. Veja, este ouviste o que foi dito diz respeito ao que Moisés falou. É uma expressão, é um termo técnico para falar daquilo que Moisés já dissera na sua lei. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Onde foi que onde na lei de Moisés nós encontramos essa citação que Jesus aqui faz? Nós vamos encontrar essa citação em Êxodo 21, versos 4. Seria interessante ler aqui. Êxodo 21, versos 4. Desculpe, versos 24. Então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Essa mesma lei nós também vamos encontrar em Levíticos, não apenas no Êxodo 21, 24, mas em Levíticos 24, versos 19. Você pode encontrar essa mesma orientação, essa mesma normativa. Levíticos 24, versos 19. Se um homem ferir um compatriota, desfigurando, como ele fez, assim se lhe fará, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Então veja, essa lei que Jesus apresenta aqui é a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. E eu achei especialmente curioso essa chamada lei do olho por olho, dente por dente, porque quando se estuda a história da humanidade, a história geral, e se estuda a história antiga, se ouve falar do famoso Código de Hammurabi. Eu digo isso e até acrescento. Você participa do programa Pão da Palavra. Se algum jovem, vocês poderiam indicar os jovens para ouvirem, porque será bom não apenas para a fé deles, mas servirá até para o Enem, né? Então, o que nós vamos dizer aqui serve também para o Enem, para ir para uma universidade, como conhecimento geral. Veja, o famoso Código de Hammurabi, que foi confeccionado por esse rei mesopotâmico, aí por volta do ano 1770 a.C. Esse Código de Hammurabi é especialmente interessante porque foi descoberto em 1902, os arqueólogos franceses descobriram uma estela, uma espécie de obelisco, onde estavam esse famoso Código de Hammurabi. E é interessante, eu, aqui só partilhando, há uns 11 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir à França, de visitar Paris, enquanto as pessoas que estavam comigo queriam ir tirar fotos na Torre Eiffel, a minha preocupação era para ir ao Louvre, porque eu gostaria muito de ver essa estela que foi encontrada por esses arqueólogos franceses, não é? Na cidade de Suzanne,
é uma estela, uma espécie de poste com quase 2 metros de altura, e eu sabia que estava no Louvre. Então, a minha vontade era de ir ao Louvre exatamente para poder ver essa estela do Código de Hammurabi, né? E por que eu achava importante? Porque eu sabia que tinha a ver com a Bíblia. Porque esse mesmo código mosaico já havia sido estabelecido por esse rei mesopotâmico quase 600 anos. E vamos entender qual é o espírito desta lei, que nós chamamos Lei do Talião. O Código de Hammurabi, ou esse olho por olho, dente por dente, também é chamado de Lei do Talião. Por que talião? Talião vem de lex talionis, de talho, idêntico, quer dizer isso, tal qual, ou seja, um olho por um olho, um dente por um dente, um pé por um pé, uma vida por outra vida. E por que Jesus cita isso aqui? Vamos só tentar entender. Essa lei nós sempre a vemos como algo extremamente negativo, né? Olho por olho, dente por dente, nós sempre a citamos como algo ruim. Mas se nós prestarmos atenção, essa lei constitui um progresso na história da humanidade. Como assim? Veja, olhemos para a nossa realidade. Olhemos para o mundo em que nós vivemos. Essa lei estabelece uma equidade entre ação e reação, entre o mal que é feito e a resposta que se dá a esse mal. Acontece que no mundo as coisas não são como na lei do talião. Como assim? Quantas vezes nós conhecemos histórias onde só porque alguém lhe disse uma palavra ruim, sei lá, uma ofensa no trânsito, nós conhecemos história de pessoas que matam por causa de uma ofensa no trânsito. Então, observe que existe uma desproporcionalidade entre a ação e a reação. Por que responder com tirar a vida de alguém por causa de uma palavra? Ou alguém que mata porque alguém não pagou uma dívida? Então, veja, há uma desproporção. Então, a lei do talião, ela já representou um progresso na história da humanidade marcada pela barbárie, onde um dedo poderia ser pago com uma vida. E a gente vê isso, por exemplo, nas histórias das drogas. Tanta gente está perdendo a vida porque não pagou dívidas de droga. Veja, aí, na lei do tráfico, não é a lei do talião, é a lei da barbárie. A lei do talião constituiu uma iniciativa na antiguidade, 2000 anos antes de Cristo, de conter a violência. Porque a ideia era, se alguém tirou uma vida, você vai tirar outra vida, mas ali tem que parar. Era a tentativa daquele rei mesopotâmico e depois na lei mosaica de fazer cessar a violência. Bom, mas eu estou dizendo essas coisas não para dizer que eu defenda a lei do talião, que isso fique claro, mas para que nós percebamos que a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, uma ação proporcional, uma reação proporcional à ação, constituiu na história da humanidade e na lei mosaica uma tentativa de frear a violência. Vejamos bem, Jesus cita essa lei e tenhamos presente aquilo que o Senhor disse no começo do Sermão da Montanha, porque aqui é a continuidade. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento. Observe que aqui eu vou dizer duas coisas. A primeira começa agora. Observe que cumprir aqui não significa uma mera observância da lei. Jesus não veio se cumprir no sentido de que ele continuou observando a lei de Moisés. Porque se ele continuasse observando a lei de Moisés,
a lei do Antigo Testamento, ele continuaria dizendo que é olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele dá pleno cumprimento a esta lei, não porque ele continue a observá-la, mas porque ele leva à plenitude o espírito dessa lei. Qual era a ideia dessa lei? Conter a violência. Porque um matou, alguém perde alguém da sua família, o outro continua matando e vai indefinidamente. Jesus vai nos dizer, não, eu não vim para... Ele cumpre, porque aquele espírito da lei, que era conter a violência, está presente aqui, no ensinamento de Jesus, mas levado à plenitude, levado às últimas consequências. Como assim? Bom, tendo dito isso, né, de que Jesus supera a lei de Moisés, ele não abole, mas ele supera, ele leva à plenitude essa lei, porque Jesus é a plenitude da revelação divina. Vejamos de que modo ele supera. Eu gostaria aqui de ter presente, para iluminar essa reflexão, uma outra passagem da Sagrada Escritura. Trata-se da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 19. Você pode procurar na Bíblia, Romanos 12, 19. Porque o ponto aqui é exatamente o quê? A violência que eu padeço. Quando alguém me faz um mal, Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Então não vale olho por orelha. Se foi um olho, se alguém te tirou um olho, você vai tirar o olho dele. Essa era a lei de Moisés. Não vale alguém te tirou um olho, você vai matá-lo. Não. Isso aí é a lei da barbárie. O que nós vamos ver é que Jesus dá um passo infinitamente superior àquele de Moisés. Jesus vai dizer assim, Jesus nos diz, eu não vos digo olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face, dá também a face direita. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. O que Jesus está nos ensinando aqui é conter a violência. Aqui eu já começo colocando a mão na frente e dizendo, um cristão, ele não é pacifista. Um cristão, ele não é um hippie. Não é? O Papa Paulo VI, no seu discurso na ONU, já nos disse, um cristão não é pacifista. Porque pacifismo é covardia. O cristão, ele é pacífico. E aqui Jesus não nos está nos orientando a nos acovardarmos diante do mal, mas a enfrentarmos o mal com uma estratégia diferente daquela que é presente na maldade. Jesus não está dizendo que nós devemos simplesmente nos submeter ao mal, mas devemos enfrentar o mal. De que modo? Muito simples. Não com maldade. É como se Jesus dissesse, olha, irmãos, não se enfrenta fogo com fogo. Fogo se enfrenta com água. Não se enfrenta mal com mal. Não se enfrenta maldade com maldade. Não se enfrenta calúnia com calúnia. Não se enfrenta morte com morte. Existe um outro modo de nós enfrentarmos o mal. Porque o cristão, quando Jesus diz isso, ele não está nos ensinando, eu repito isso, a sermos covardes, a nos amedrontarmos diante do mal que vem sobre nossas vidas. Ele está nos ensinando a lidar. Veja o que é que nos diz, desenvolvendo esse ensinamento de Jesus, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, eu vou começar do versículo 17. Veja o que é que diz o apóstolo, para não dizer que é ideia minha. A ninguém pagueis o mal com o mal. Olha que palavra bonita. É certamente um desenvolvimento, uma explicitação
dessa lei que Jesus já nos deu. O que é que Jesus está querendo dizer? Quando dê a outra face, não pague o mal com o mal. É isso que nos diz o apóstolo. Seja a vossa preocupação fazer o bem, fazer o que é bom para com todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, o quanto de vós depende. Um objetivo do cristão é viver em paz. Um cristão não compra briga. Isso aqui deve ficar claro. Um cristão não compra briga. O apóstolo diz, buscai tenazmente viver em paz. Não é que um cristão não vai para uma guerra. Eu não posso dizer que os cruzados não eram cristãos porque enfrentaram os muçulmanos, de forma alguma. Eu não sou mais santo do que São Bernardo de Claraval. Eu não posso dizer que os cristãos estavam errados porque muitos cristãos enfrentaram muitas guerras. Eu não estou dizendo que eles estão em pecado por causa disso. Mas o que Jesus está nos dizendo é isso que nos diz o apóstolo. Buscai tenazmente viver em paz. Buscai tenazmente. O cristão, repito, não é um hippie pacifista. Um cristão é um homem que busca tenazmente a paz. E só a enfrenta quando não existir outra possibilidade, né? Quando não existir outra via. Né? Por isso que no catecismo e em outros ensinamentos se fala não de guerra santa, mas de guerra justa, para defender os oprimidos. E então o Senhor continua dizendo, falando conosco por meio do apóstolo, não façais justiça por vossa conta, caríssimos. Vou repetir, não façais justiça por vossa conta, caríssimo, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, ao Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está vendo? O Senhor não está dizendo que nós não devemos lutar. O Senhor está nos dizendo que nós não devemos lutar com as mesmas armas do mal. Por isso aqui não cabe e nunca será cristão os fins justificam os meios. Se você tem um fim bom, você precisa ter meios bons. Não vale em nome de um bem fazer um mal. Isso aqui é muito claro e deve ficar claro para nós cristãos termos um critério. Alguém me caluniou, alguém ficou falando mal de mim, agora eu vou sair caluniando e falando mal dessa pessoa também. Não, isso não é cristão. A violência tem que cessar em nós. Não é porque é meu inimigo que eu vou, alguém que me fez o mal, porque eu vou dizer que ele não tem virtudes nenhuma. Eu vou caluniá-lo como ele me caluniou. Então, se eu caluniar como fui caluniado, ou seja, eu estou dando prosseguimento à onda de maldade. Eu estou incentivando a maldade. Então, a maldade tem que parar em mim. Eu repito porque às vezes as pessoas não entendem essa palavra do Senhor. O Senhor não está nos orientando para a covardia, para o medo, porque a covardia não tem nada de evangélico, para não enfrentarmos o mal. O Senhor está nos dizendo de não enfrentarmos o mal com a maldade. Não enfrentarmos o mal. Quem de nós, amados, em algum momento da sua vida já não foi vítima da maldade, da calúnia? Eu conheço inúmeras pessoas e eu mesmo na minha vida, quantas pessoas já não me caluniaram, já não mentiram, disseram coisas tremendas contra mim, coisas que não tinham nenhum substrato por pura maldade ou por motivações que não me cabe julgar. Porém, nós não podemos entrar no mesmo jogo. Quantas pessoas que agiram assim e depois me chegam e dizem assim, Frei, reze por mim. Bom, pois vou rezar sim. Frei, eu preciso me confessar. Vou confessar sim, com certeza, não tem problema.
O mal não se paga com o mal. A Bíblia diz, se paga com o bem. E o apóstolo Paulo nos diz algo ainda maravilhoso e impressionante. O apóstolo Paulo nos diz, não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Muito simples. Porque se você paga mal com mal, isso significa dizer que a maldade do outro está lhe controlando, que a maldade do outro está lhe direcionando. E aí é uma coisa curiosa. Você está sendo monitorado pela pessoa má. Ela que está condicionando, você está condicionado pelo agir dela. Você está sendo reativo. E nós não somos chamados não a sermos reativos, mas sermos ativos. Sermos senhores das nossas decisões. Sermos senhores de nós mesmos. Essa é uma característica da ação do Espírito Santo. É ser senhor de si. Não ser determinado pela ação do outro, pela maldade do outro. Isso aqui tem também uma dimensão psicológica muito profunda, não é? Porque se alguém te fez o mal e você vai fazer o mal, isso quer dizer que o seu agir não é ativo, mas reativo, porque você está agindo a partir do que o outro fez contigo e não a partir da verdade de Deus. Por isso que este ensinamento do Senhor é precioso para nós. Primeiro, eu repito, como comecei essa minha fala, quem de nós já não foi vitimado por uma injustiça, por uma maldade, por uma ingratidão? Você fez o bem à pessoa e depois a pessoa te fez o mal, não pagou o bem com o bem, mas o bem que você fez, a pessoa te retribuiu com calúnia, com ingratidão, com, vamos dizer assim, até lhe prejudicando, não é? Até prejudicando, literalmente. Você foi bom e a pessoa foi ruim. E aí você vai começar a ser ruim com aquela pessoa? Ruim com aquela pessoa? Quer dizer, a medida dela vai ser agora a sua medida? Não, de forma alguma. Por isso que esse ensinamento do Senhor hoje, para nós, é fundamental. Primeiro, para cessarmos a violência. A lei do talião tinha por fim, tanto no Código de Hammurabi, desse rei mesopotâmico, como na lei de Moisés, a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, tinha por fim cessar a violência. Mas o que de fato cessa a violência não é o olho por olho e dente por dente, mas esse ensinamento de Jesus, que depois é reelaborado e explicitado pelo apóstolo Paulo, que diz: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Esse é o ensinamento do Senhor para nós, um ensinamento precioso, maravilhoso. E eu queria só dizer, irmãos, que há algumas pessoas que vivem antes da lei do talião. Há pessoas que você, se alguém pisar no pé dela, ela não pisa no pé do outro, ela arranca o pé do outro. Então, essa pessoa não está vivendo na lei do talião, ela vive antes da lei do talião, ela vive na lei da barbárie. Então, eu diria que no mundo existem 3 tipos de pessoas. Os que vivem na lei da barbárie, de uma violência desproporcional, ou seja, elas são tão violentas que a violência dela não é proporcional, não é nem reativa, é ativa. Elas são violentas, elas fazem o mal. Existem aqueles que vivem na lei do talião, ou seja, que são pessoas reativas, né? Ou seja, existem os que são ativas no mal, né? Que vivem da violência, os que são reativas ao mal, e são aqueles que vivem na lei de Cristo, que são ativas no bem. O bem é o seu princípio e não abrem mão deles, né? Então você vai encontrar nesse momento no mundo existindo pessoas que estão vivendo em uma lei anterior ao Código de Hammurabi, ou seja, são primitivíssimas. Elas são anteriores a Hammurabi, que escreveu esse código, que está lá no Museu do Louvre, 2.000 anos antes de Cristo. Elas estão, pelo menos, 4.000 anos atrasadas na história da humanidade. São quase neandertais, né? Quase homens das cavernas.
vivendo só da violência, fazendo o mal, vivendo uma barbárie, o seu agir, o seu reagir não tem proporção nem medida. Existem aqueles que vivem na lei de Moisés, no Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, mas nós podemos viver na lei de Cristo. Ou seja, não nos cansemos de fazer o bem. Cristo é a nossa medida. Espero que esta meditação nos ajude, de algum modo, a caminhar e a viver na presença do Senhor, e que o Senhor nos ajude neste caminho, viver na lei de Cristo, viver na plenitude dos tempos e dizer: Cristo é a minha lei. Não vos canseis de fazer o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, nesse momento, fazer uma oração, fazer uma prece. E eu gostaria de fazer essa prece, essa oração de São Patrício. Você pode rezar e apresentar aqui. Eu tenho chegado aqui muitas pessoas pedindo orações por situações que estão vivendo, situações dolorosas. Se você quiser colocar agora nesse momento alguém que está precisando de oração, rezar pela violência que está crescendo cada vez mais no mundo, sobretudo por aqueles que vivem na lei anterior a Hammurabi, né? A lei dos traficantes de drogas. É essa lei anterior a Hammurabi. Imagina, uma pessoa não pagou a dívida da droga, eles matam. Veja, o que é dinheiro, e quando a gente vai ver o valor pelo qual eles matam, é um valor tão irrisório que nós ficamos pensando: meu Deus, uma vida humana, tirar uma vida humana por causa disso? Minha Nossa Senhora, quer dizer, esses homens não são nem pagãos, nem os pagãos eram assim. Os pagãos, na sua racionalidade, já disseram: olho por olho, dente por dente. Esses aí são, nem os pagãos são tão maus e tão perversos quanto esses. Essa é a lei do ódio satânico. Uma dívida de droga por uma vida humana são realmente pessoas que vivem diabolicamente, não é? Então vamos rezar por esses homens para que conheçam a lei de Cristo. Quem sabe, se o Senhor não consegue alcançá-los, e a gente tem que rezar. Nós podemos rezar, a gente não reza pelo diabo, mas a gente reza pelos homens que estão sob sua influência, para que possam ser libertados desse influxo diabólico de tirar a vida do ser humano, não é? Então vamos pedir ao Senhor, porque certamente quem vive assim está vivendo não na lei de Cristo. Então vamos fazer a oração de São Patrício. Hoje me levanto, com poderosa força invoco a Santíssima Trindade, como trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje eu me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força da sua crucificação e morte, com a força da sua ressurreição e ascensão, com a força do seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força do céu, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males,
contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra a invocação dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, dos quiromantes, dos feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege contra todo veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venham a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé professando a unidade do Criador e da criatura. Diga amém. Se puder dizer amém, amém. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e nos proteja. Vamos dar agora uma bênção toda especial neste final do programa. Eu queria que você colocasse também as pessoas que estão precisando de oração. Eu sei que há muitas pessoas necessitadas de oração. Eu tenho rezado, tenho chegado, muitas pessoas têm mandado pedidos de oração, e eu gostaria de colocar aqui esses irmãos, sobretudo quem está com Covid, confinado em algum lugar, se sentindo até, em alguns momentos, se sentindo excluído, marginalizado. A gente sabe as razões, mas o humano sente isso. Excluído da sociedade, ninguém pode visitar. Então, muitas vezes a pessoa experimenta essa dor e esse sofrimento. Então, vamos pedir ao Senhor que possa curar, possa sanar essas pessoas que estão infectadas. Também as pessoas que perderam um ente querido. Vamos orar por elas, pedir ao Senhor que elas sejam abençoadas, fortalecidas, curadas, transformadas. Irmãos, vamos colocar. Pode colocar o nome dessa pessoa, acho que é importante rezarmos. Rezemos a Virgem agora, a Virgem Santa. Ave Maria, cheia de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você puder, curve sua fronte e peça ao Senhor a graça que você necessita. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que eu vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Diga amém. Então, aqui uma bênção toda especial para os irmãos que estão infectados, especialmente também para muitas famílias que estão angustiadas. Em Catolé do Rocha, eu tenho recebido muitos pedidos de oração de pessoas em Catolé, infectadas com medo, com ansiedade, com angústia. Que o Senhor possa ir ao seu encontro e abençoá-las. Também em Oricuri, tem um pedido de oração. As pessoas estão em Recife. Também por minha família lá em Natal, especialmente minha mãe, minhas tias. Então, essa bênção toda especial para todos estes que estão necessitando de oração. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, um dia abençoado para você.